lindíssimos! Vamos desenvolver mais um tema de redação essa semana. Esse tema de redação, muitos de vocês podem considerar clichê. Nossa, já fiz tantas vezes, mas aí eu tenho uma novidade para contar. Como professora, eu também já fiz esse tema várias vezes. E cada vez que eu faço, eu vou percebendo as nuances que me fazem aprofundar e ter um olhar extremamente preocupado sobre a gravidade desse problema no Brasil, certo? Isso pode ser tema de Enem? Sim. Lembrem-se de que esse ano foi o primeiro ano em que nós tivemos a Semana de Prevenção à Gravidez Precoce, que inclusive foi lançada uma campanha governamental que gerou um buzz, que gerou uma certa repercussão negativa, eu diria, né, no país. Então, a gente vai falar disso lá na frente, mas vocês vão observar como é importante abordar essa temática, certo? E como a gente precisa ter sensibilidade. Meus amores, quando a gente fala em gravidez na adolescência, esse é um assunto que exige da gente um mergulho no problema. Um mergulho e uma empatia muito grande com meninos e meninas de todos os lugares desse país de dimensão continental que, devido à não precaução, ou às vezes até previne, mas não deu certo, ficam grávidas e todo o processo, né, emocional e físico que isso vai gerar na vida dessas meninas. Porque independente do resultado dessa gravidez, seja ela a escolha por ter o filho, uma escolha meio pressionada, ou um aborto clandestino, não tem caminho, né, que não seja extremamente sofrido para a adolescente, ok? Então, por que nós precisamos falar sobre isso? Porque é um problema extremamente grave. É um problema que a gente fala que é psicossocial, como eu disse a vocês, ela envolve toda uma questão de saúde mental, toda uma questão de vivência numa sociedade que ainda hoje, no século 21, no ano de 2020, usa o estigma de mãe solteira, diminuindo, menosprezando, né, as mulheres que são mães sem a presença de um homem. Isso pode, isso afeta em demasiado a biografia dessa juventude. Por quê? Porque todos os sonhos, todos os planos são completamente alterados a partir do momento em que uma menina se descobre grávida. Eu foco muito o problema nas meninas porque é muito complicado a gente colocar o garoto, né, ou o homem como corresponsável no contexto social, porque na maioria das vezes o problema, o peso, ele fica realmente nas mãos da garota, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, por ano 18% das crianças nascidas são filhas de mães adolescentes. E a idade, às vezes, é 12 anos. Então, vocês imaginam uma menina de 12, de 13 anos sendo mãe no século 21. Porque isso era até comum em outras épocas, mas isso não é comum de maneira alguma hoje, certo? Até pelo que a gente entende de adolescência como uma questão física e emocional. Que mais vocês vão pensar? Esse número representa mais de 400 mil casos anualmente, certo? Então, tema que merece ser tratado com muita atenção, com seriedade, é um tema que altera toda uma dinâmica social, altera a vida de um adolescente, mas altera toda uma sociedade. São envolvidas aí questões econômicas, geralmente a gravidez na adolescência, ela persiste nas classes mais baixas da população, 2/3, né, dela. Questões familiares, em muitos casos as meninas são expulsas da família. Questões culturais, por todo o estigma, por todo o preconceito que muitas vezes elas vão lidar na rua. Questões educacionais, porque um número imenso delas não volta para a escola. E, obviamente, meus amores, a questão de saúde, porque elas correm um risco muito grande
como também os seus bebês, certo? Como a gente vai organizar esse tema? Seguindo aquela nossa linha de raciocínio de trabalhar com a palavra-chave, observar como o tema foi elaborado. Para dar um andamento, a gente vai pensar assim, ó. Esse tema eu tentei elaborar dessa maneira para vocês. A gravidez na adolescência como um problema de saúde pública. Aí você vai pensar assim, como um problema de saúde pública, garota, você está me atrapalhando. Não, não estou atrapalhando. Eu estou fazendo vocês pensarem que a gravidez na adolescência, ela onera a saúde pública. E onera a saúde pública enquanto essa menina e o bebê viverem. E depois poderão vir outros bebês, ela ainda adolescente. Então, fica muito claro que seria muito mais interessante o governo trabalhar com prevenção. A gente já sabe que o assunto é gravidez na adolescência, a gente já sabe que o recorte é ver isso como um problema de saúde pública. Agora a gente precisa organizar nossa ideia para entender como é que eu vejo isso como um problema de saúde pública, porque está associado a riscos, meus amores. Há riscos à saúde, literalmente falando, né, a saúde física da criança e do bebê e da adolescente, e a questão social, porque muitas vezes essa menina, ela é colocada para fora de casa. Essa menina já vive numa família que tem uma dificuldade imensa de criá-la e como vai assumir o filho dela. Então é uma questão muito complexa, né, que a gente precisa refletir. E aí vocês vão pensar, ok, eu vou trabalhar a causa. Por que esse problema continua acontecendo no país? Vou levantar o quê? A questão da educação, a qualidade da educação dada ao jovem, que é um ponto que a gente está sempre ali colocando, ó, um ponto que a gente está sempre mencionando. Qual a função da educação, de fato, visando criar um indivíduo que seja responsável, né, que ele interfira na sociedade, né, na qual ele está inserido de forma positiva. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente está falando que é uma questão de saúde, temos que perceber que faltam políticas, programas de saúde preventiva que envolvam o adolescente. Vocês vão conseguir pensar no novembro azul, no outubro rosa, no setembro amarelo e em outros inúmeros momentos que se fala de saúde relacionada a uma temática específica. Mas qual é o momento que a saúde pública criou programas específicos para o adolescente que sejam aí mostrados no Brasil todo? Porque às vezes você diz, não, aqui eu conheço, sei lá, no Maranhão ou em tal lugar. Gente, mas a gente está falando de adolescente de um país de dimensão continental. Então, a saúde, né, especialmente quando a gente fala em relação à questão sexual, do adolescente é deixado em segundo plano, terceiro plano, quarto plano e por aí vai. Então vamos lá. Como é que eu vou organizar a introdução? Meus amores, lá vamos nós. Temos 1000 ideias, vocês têm 1000 filmes que vocês já assistiram, tem a Malhação e tudo mais, mas eu queria que vocês começassem a pensar o seguinte. Tem um filme, por exemplo, que vocês gostam de usar nessa redação sobre a gravidez na adolescência, que é um filme chamado Juno, acredito que é norte-americano e tal. Eu acho legal a série Sex Education e agora veio Elite e tal, que vocês sempre têm uma referência de adolescente. Mas é importante que vocês entendam que o contexto em que a gravidez acontece nessas séries televisivas é completamente diferente do contexto que a gente vai trabalhar no Brasil. A gente vai trabalhar no Brasil com adolescentes que ficam grávidas e que são muito pobres, com adolescentes que muitas vezes são vítimas da violência e nem sabem que elas foram vítimas da violência, com adolescentes que não têm nenhum empoderamento, né, que têm uma autoestima muito baixa e que acreditam que a única função social que elas podem ter é ser mães. Então eu tentei colocar uma série documental, são 4 episódios, incrível, gente, é Clemência, a história de Cyntoia Brau, assisti recentemente, fiquei completamente apaixonada pela série. O objetivo não é falar de gravidez na adolescência, esse é um sub tema que a gente retira. E um documentário que está no YouTube, né? A história de Cyntoia Brau está na Netflix. Mas esse documentário, meninas, ele está no YouTube e vocês assistem ele facilmente, ele nem é um documentário longo. O que eles têm em comum? Veja, a Cyntoia
foi filha de uma adolescente. A mãe da Cyntoia deu à luz a ela quando a mãe tinha 16 anos. Alcoólatra, né, completamente desorientada, né, de uma família completamente desestruturada, pobre. A Cyntoia, aos 2 anos, foi entregue para a adoção. Aos 16, ela mata um homem. E o documentário é isso, ela matou um homem. Ela passa 16 anos presa. Ela é, na verdade, a pena dela é prisão perpétua, mas o nome é clemência exatamente porque pessoas da área da justiça nos Estados Unidos se interessaram pela história da Cyntoia e foram pedir ao governador, presidente, eu não me recordo muito bem agora, a clemência, né, que ela, depois de 16 anos, saísse. Uma das alegações era o fato de ela ter sérios problemas decorrentes da mãe ter engravidado dela na adolescência e da mãe ser alcoólatra. Então veja, a Cyntoia, ela é um produto, né, do desamparo social aos filhos de adolescentes grávidas, tá? Outra dica que eu gosto muito quando a gente fala de adolescente ou de criança é uma letra de música do Milton Nascimento que se chama Coração de Estudante. O Milton diz assim: há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor, folha e fruto. Se nós não cuidamos da criança, do adolescente, o que nós vamos querer colher lá na frente? Então, a gravidez na adolescência é fruto do descaso dessa educação, que é uma educação extremamente falha e negligente em muitos aspectos, e da falta dessas políticas de saúde preventiva que, obviamente, deveriam existir, focadas no adolescente, ok? Pronto. Vocês podem escolher... não falei do documentário. É a história de 4 meninas pobres da favela, inclusive uma grávida de 13 anos, que é a Evelyn. O pai do filho dela, eu acredito que tenha 22, é quase 10 anos mais velho que ela, chefe do tráfico, etc e tal. Então, eles acompanham no documentário a vida dessas 4 meninas do Rio, e mostrando, né, como os sonhos dessas garotas são interrompidos, como elas estão completamente alheias à realidade de ter um filho. O que é ter um filho para quem ainda é filho, ainda precisa do controle, da proteção, da orientação da família, tá? E aí vocês vão fazer a relação, obviamente, com a temática, usando palavra-chave e colocando o roteirinho para facilitar para vocês. Vamos para o primeiro desenvolvimento, nós vamos falar desse argumento que é fortíssimo. É preciso discutir a qualidade da educação e da informação dada ao adolescente. Já-se, querida, todo adolescente sabe como fica grávida. Quem disse que não sabe, meus amores? Mas informação não é sinônimo de orientação. Entre eu ter informação e eu ter orientação, você tem aí um oceano de distância. O que acontece? Primeiro, a educação sexual no Brasil é um assunto dificílimo de ser discutido. É um assunto cercado por tabus. São questões culturais, são questões políticas, são questões religiosas que interferem num debate que seja informativo, que tenha essa função de orientar, que tenha essa função de responsabilizar o adolescente. A gente quer que o adolescente seja responsável, mas a gente não alicerça, a gente não mune esse adolescente de informações, não é? A gente não faz com que ele amadureça frente àquela questão. A gente quer que ele aprenda, sei lá, na internet, na rua, no filme de pornografia, enfim. Nesse contexto de informação e de desinformação, existem 2 responsabilidades que precisam ser divididas e vocês vão trabalhar no mesmo parágrafo. A primeira, a escola, que é omissa em relação à educação sexual. Nós não temos lei que determine como trabalhar a educação sexual na escola, então cada uma faz aquilo que quer, geralmente um projeto uma vez na vida, e com toda essa sociedade extremamente conservadora que vem brotando no Brasil, a gente tem uma dificuldade imensa de separar o que é informação, porque você você educar sexualmente um adolescente, um pré-adolescente, você está prevenindo questões muito graves, que é inclusive o abuso, a violência sexual. Na teoria, acho que
70% dos brasileiros sabe disso. Na prática, não, se eu falar sobre sexo com meu filho, ele vai fazer sexo e eu não quero que ele faça isso. Quando eu não preciso falar de sexo com meu filho, obviamente, não preciso nem dizer isso pra vocês, para que ele queira fazer sexo, porque ele tá aí na internet, enfim, pelo amor de Deus. Aí vamos lá, amores. A família, qual é a falha da família? Ela não dialoga. A família, no geral, ela não dialoga. Por que isso? A cultura conservadora, o sexo é um assunto cercado de tabus, isso é extremamente antigo, né? É a dificuldade de olhar no olho do filho, até o medo de se apresentar uma pílula anticoncepcional para uma filha, a depender da idade, você está estimulando a fazer. Né? A gente tem muito medo, a gente ainda é cercado aí de ignorâncias sobre essa questão. Então, todos nós precisamos ser informados. O que a gente sabe, sem dúvida nenhuma, é que tratar a educação sexual, tanto na sala de aula como no seio familiar, é importantíssimo e vai prevenir uma série de problemas. Ok, vamos para a dica de repertório para usar nesse parágrafo com esse argumento. A gente disse que a escola ela é omissa, né? E a gente disse que falta lei. Temos a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é de 1996, mas que não define claramente, concretamente, parâmetros para a educação sexual. Então, existem inúmeras fake news sobre essa abordagem nas escolas e o que a gente vê, eu como professora mesmo, né, há mais de 20 anos nas escolas, o que a gente vê é que não se aborda e ponto final. Por outro lado, a gente pode falar, a gente está falando que sexo é um tabu, que sexualidade é um tabu, então a gente pode usar o Foucault, o francês Foucault. Tem uma obra do Foucault chamada Ordem do Discurso, na qual ele fala sobre algumas palavras, alguns discursos que sofrem um silenciamento. A gente impõe silenciamentos a alguns discursos. Ele chama isso de tabu do objeto. Não se pode falar sobre aquele assunto. E sabe por que não se pode falar sobre aquele assunto? Porque a gente tem medo do poder que aquele assunto tem. Então a gente castra, certo? Um desses assuntos qual é? Sexo. Então sexo é tabu. A família não pode falar sobre isso. A escola não pode falar sobre isso. A gente não naturaliza isso como uma questão humana, ok? Um outro repertório é explicar exatamente o significado da palavra tabu. Tabu não é regra. Na verdade, tabu é uma palavra que tem uma origem, inclusive, religiosa. O termo surgiu na Polinésia e designa o quê? Coisa proibida, coisa não permitida. Então, tabu é aquilo, tudo a ver com o discurso de Foucault. É aquilo que é silenciado. Né? Nós temos medo, na verdade, do poder que aquela informação pode ter. Ok, vamos para o segundo parágrafo, vamos para o nosso segundo argumento. Por favor, se lembrem dos elementos de coesão, etc, etc, etc. Vamos falar o que agora? Sem dúvida nenhuma, também é necessário analisar a ausência de programas governamentais ligados à saúde reprodutiva do público adolescente. Como eu disse a vocês no início, a gente tem tanto programa ligado à saúde da mulher, a gente tem programas ligados à saúde do homem, a gente tem programas ligados a determinadas fases da infância em que tem determinadas doenças, até a gripe do idoso e tudo mais. Qual o programa que a gente tem focado na prevenção da saúde do adolescente? Eu não me recordo exatamente de nenhum. E pesquisando, eu também não encontrei nenhum que tivesse assim uma expansão em todo o território nacional. Aí a primeira coisa que a gente vai ver é adolescência não é prioridade na atenção primária à saúde, a faixa etária adolescente. A atenção primária à saúde, vocês vão se lembrar, que é aquela feita, a responsabilidade é das prefeituras municipais, geralmente, às vezes as campanhas vêm de cima do governo federal e elas acontecem muitas vezes via postos de saúde, unidades de saúde, etc. e tal. E as adolescentes, elas nem estão incluídas muitas vezes em programas de cuidados à saúde da mulher. Então é um público completamente negligenciado. Mas distribui anticoncepcional e preservativo em postos de saúde? Sim,
Mas muitas vezes essa adolescente ela não tem instrução nenhuma para usar um anticoncepcional. Ou se ela usar uma pílula anticoncepcional, ela vai usar escondida dos pais, ela vai se esquecer de usar. Imagine como o adolescente é. O adolescente, a única coisa que ele não esquece é o celular. Isso não esquece. Se esquecer, se lembra em 2 minutos e vai buscar. Né? O dia dele acaba se ele estiver sem o celular. Tomar pílula anticoncepcional, eu tenho algumas alunas que eu vejo na sala de aula, o relógio, o celular vibra, ou elas colocam lá um alarmezinho, aí você vê abrindo o estojinho, pegando a pílula anticoncepcional, mas ali teve acesso a um outro tipo de educação sexual dentro da família, né? Foi a uma consulta no ginecologista. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus amores, embora a gravidez na adolescência seja associada a todos os grupos, classe alta, média e classe baixa, sem dúvida nenhuma, é muito mais frequente na classe baixa. Isso eu estou falando, mas eu vou provar com números para vocês. 2/3, né, da gravidez na adolescência no país acontece na classe baixa. E o que eu faço quando essa saúde preventiva do adolescente não é colocada em evidência pelos programas governamentais? É simples, eu vou perpetuar esse ciclo de vulnerabilidade, esse ciclo de pobreza, porque aquela menina, ela deixa de ser menina, ela deixa de ter um sonho, ela deixa de pensar numa profissão, ela vai repercutir, muitas vezes reproduzir o papel que foi da mãe. Ela vai fazer aquilo que a mãe a teve quando ela era adolescente, ela também vai ter um filho adolescente, que muitas vezes vai ter um filho adolescente, ela vai perpetuando esse ciclo de pobreza e de marginalização. Gente, é tão sério isso, é tão sério isso. Nas comunidades mais carentes, a gente observa a quantidade de meninas com um gurizinho aqui na mão e o outro gurizinho na barriga já esperando para nascer. Parece, a impressão que eu tenho é que elas simplesmente aceitaram esse papel social, porque não existe outro que elas possam desempenhar. Elas não vão sonhar, elas não podem sonhar. Então, o único papel social que elas podem desempenhar é isso. E isso é muito cruel, certo? Então, a gravidez precoce, quando o Estado também não enxerga a existência, né, dessa faixa etária, a gravidade do problema e pensar que ele precisa ser prevenido com políticas sérias de educação sexual, com projetos sérios feitos pelo Ministério da Saúde, o que vai acontecer? Vamos ampliar esse ciclo de marginalização e de pobreza. Prova concreta. Veja, esse ano de 2020 foi lançado logo no início do ano uma campanha cujo lema era adolescência primeiro, gravidez depois, tudo tem seu tempo. E isso gerou uma repercussão bem negativa, porque o mote da campanha, o foco, era exatamente na ideia de que prevenir a gravidez era fazer com que o adolescente pensasse em não fazer sexo. Abstinência sexual. Como é que a gente vai falar para um adolescente? Não, eu falo. Meu amigo, é muito cedo para você pensar nisso. Mas a minha fala vai ter efeito, meus amores? Não, adolescente. Existem determinados impulsos, pulsões, né, que são pulsões humanas, que o adolescente não controla. Então, um programa de prevenção à gravidez precoce, que seja uma campanha colando cartaz ou colocando mensagens na televisão, dizendo para o adolescente que é para ele se abster sexualmente, não funciona. Tanto que a Defensoria Pública da União recomendou que essa campanha não fosse lançada, porque não há ainda nenhuma comprovação científica de que a abstinência é um método de prevenção à gravidez. Gente, a minha crítica é a forma como a gente pensa a prevenção a um problema tão sério. Não adianta colar cartaz em posto de saúde esperando que o adolescente vá ler e dizer: olhe, a partir de agora, a abstinência sexual. Não funciona assim. A orientação a esse menino deve vir, essa menina deve vir de uma forma muito mais séria e muito mais constante, ok? Que mais que a gente tem que olhar aí? Estatísticas bem interessantes.
Uma mostrando a quantidade, né, de gravidez na adolescência no Brasil, altíssima, inclusive se comparar o número com a Alemanha tem 4 por 1000, só para vocês terem uma ideia. Taxa de mortalidade infantil entre mães mais jovens é de 15,3 óbitos para cada 1000 nascidos. É muito grande, tá? E aí a gente trabalha com alguns repertórios teóricos também. Eu acho muito interessante a gente falar de invisibilidade social, porque realmente, como a gravidez na adolescência acontece de uma forma muito mais numerosa com as adolescentes de classe baixa, a gente percebe que essas meninas, elas não são vistas. Existe uma negação da existência delas, porque se houvesse uma preocupação, a gente daria prioridade para um programa de prevenção que realmente funcionasse, que realmente fosse sério. Então, não são grupos, a gente explica aí, situação que indivíduos ou grupos não são percebidos como existentes e sujeitos de direitos, né? No caso, as meninas aí. Uma outra muito forte e muito importante, precisamos falar sobre culpabilização da vítima. A gente falou lá no D1, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, sobre o tabu que é falar sobre sexo. Mas depois que ocorre a gravidez na adolescência, a menina tem uma vergonha, ela tem uma vergonha tão grande, porque ela vai ser tão julgada pela sociedade. A ideia é exatamente qual? Você sabia, fez porque quis, ficou grávida porque quis, engravidou porque quis. Isso é a gente se eximir da responsabilidade que a gente tem com aquele adolescente. Claro que não ficou grávida, na maioria ali não ficou porque quis, ficou porque houve um descuido, uma negligência, uma irresponsabilidade comum ao adolescente. Comum ao adolescente. Se adolescente e responsabilidade fossem palavras que caminhassem unidas como gêmeos siameses, nós não teríamos nenhum adolescente reprovando. Nós não teríamos nenhum adolescente gritando, berrando, brigando dentro dos pais, com os pais dentro de casa. Não existe. Não teria uma mãe dizendo, arrume seu quarto. Não teria, gente. Não usaria drogas. Adolescência e responsabilidade são palavras que andam distante. É lá na frente que essa maturidade vai ocorrer. Então, a adolescente precisa de orientação. Ela não é culpada. Ela é vítima de um sistema de exclusão e de negligência. De falta de orientação. As informações que ela pesca via mídias, amigos, etc. e tal, são desencontradas. Olha o tamanho do Brasil, né? Olha o acesso à informação, à orientação. Enfim, temos aí esse contexto e agora vamos terminar. Nós falamos de 2 pontos aí, certo? Da importância da educação, a gente falou das falhas na educação, e da importância de incluir adolescentes em programas de saúde preventiva. Então, sem dúvida nenhuma, os nossos agentes para uma proposta podem ser Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Ah, mas a gente falou de família dentro da questão da educação. Vejam, o Ministério da Educação, ele não educa só o jovem na escola, só a criança na escola. Ele pode estender isso para as famílias tranquilamente, né? Por meio de palestras, por meio de cursos, né? Ou telecursos, enfim. O trabalho do Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, é necessário. Vocês precisam pensar isso. É incluir a adolescente em programas de saúde preventiva. O adolescente, ele pode ter uma gripe de vez em quando, ele quase nunca fica doente, mas a gravidez na adolescência, embora não seja uma doença, é um problema de saúde pública que demanda, inclusive, gastos imensos ao SUS. Não é que esse grupo não possa engravidar. Pode, se for uma opção, se for uma escolha. Quando não é uma escolha, a gente tem que pensar no quanto isso é um peso, né, imenso na vida da adolescente, que inclusive pode tirar a vida dessa menina. Porque também, embora eu não tenha discutido isso ao longo do texto aqui com vocês, também a depressão e risco, né, de tentativa de suicídio acomete muitas meninas quando descobrem que estão grávidas e são adolescentes, ok? Então pensem, né, sobre o que a gente trabalhou como
os problemas, as causas da problemática, que foi exatamente a questão dessa educação falha, tanto da escola quanto da família, da falta de uma lei específica para se trabalhar a educação sexual na escola, mas também dessa falha da saúde brasileira, ao não oferecer um programa de saúde preventiva para adolescentes, e vamos organizar a nossa proposta de intervenção. Aqui a gente tem uma dica bem bacana, mas para não ficar lendo slide, que é muito chato, vocês vão organizando a cabecinha de vocês e mandar brasa para fazer um texto bem maduro, bem coerente, bem empático, sem ser aquele texto raso falando óbvio que todo mundo fala, certo? Então é isso, meus amores. Beijos imensos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.